Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Descafeinados, onde te convidamos para uma xícara de fé com uma pitada de inconformidade. Aí, depois eu quero ver se vocês gostaram do nosso bordãozinho. Lembrando que esse mesmo material você tem em duas plataformas, então você que nos acompanha pelo YouTube, você pode também ver ou ouvir nosso áudio em podcast em todas as plataformas, e também você que nos acompanha em podcast pode ver nosso vídeo no YouTube, onde você vai ver o mesmo conteúdo, mas com áudio, com vídeo, e você é muito bem-vindo em nosso meio. Hoje nós temos um time reforçado aí para a nossa discussão. Eu tenho falado para vocês que o nosso time é muito grande, você vai conhecendo de pouquinho em pouquinho quem participa com a gente. Hoje você vai conhecer mais pessoas que todos estão estreando hoje, então vai ser muito bacana para você perceber que o nosso time é muito desqualificado, tá bom? Então você vai poder conhecer hoje. Eu sou Dani Bravo, estou aqui hosteando essa bagaça, mas tenho para me ajudar aqui os meus amigos. E eu vou começar por ele, nosso amigo com muito sofrimento, Andrei Masson, ele que é líder religioso em São Paulo. Seja muito bem-vindo com a gente. Show, muito obrigado pelo convite, Dani. Tamo aí, sofrendo não, cara, tamo feliz. É isso aí. Bom, só para vocês saberem aí, estamos falando de futebol, então vocês já sabem para que time ele torce. Também que é líder religioso em São Paulo, temos aqui o nosso amigo Thiago Rodrigues. Seja muito bem-vindo com a gente também. Beleza, Dani, obrigado também. Bom estar aqui com vocês. Bom ver e ouvir pessoas tão queridas e amadas de muito tempo. Muito bem, é verdade, faz tempo que a gente não se vê, né? E agora, para poder equilibrar um pouquinho essa balança, nos liberando um pouquinho desse cheiro de testosterona, temos aqui Marcele Fredeschi, ela que trabalha aí com comunicação e desenvolvimento humano. Marcele, seja muito bem-vinda também. Obrigada, é Fradeschi, tá, Dani? Já vou corrigir. Você falou Fredeschi. Foi mal, eu confesso que eu nem percebi. Não tem problema, já tô acostumada. Eu também tô acostumado a errar meu nome, mas eu dormi tarde ontem, acordei cedo, eu certamente vou errar muita coisa aqui. E temos também o nosso correspondente internacional, mais uma vez, nosso amigo diretamente de Itália, Alan Gentil, que está aí fazendo seu mestrado em religião, tem que ler aqui, religião, direitos humanos e sociedade. Alan, vou arriscar um negócio aqui. Ciao, caro Alan, seja benvenuto con noi, com mais ou menos. Muito obrigado, seu italiano tá quase igual ao meu, eu sou o mais terra nostra da Itália, estou muito feliz de poder estar participando aqui com vocês. Nesse momento queria fazer a cara daqueles entrevistados do Roda Viva que ficam olhando sério pro nada, sabe, assim, meio sem saber o que fazer, mas estamos aí para somar. Nossa, Isis Camparini. Isso aí. Ô Alan, você tá exatamente aonde? Em que cidade você tá? Estou na cidade de Florença, capital da Toscana, onde existe uma faculdade adventista, que é uma universidade que tem cursos de teologia, 3 mestrados na área de multiculturalidades, liberdade religiosa, e essa aqui é mais voltada para a área da sociologia e dos direitos humanos. Entendi. Muito bom. E Marcele, Masson e Thiago estão todo mundo na capital mesmo, né? São Paulo. São Paulo, nessa muito metrópole. Bom. Eu estou aqui diretamente do Espírito Santo, então cada um do seu canto, para nós debatermos. E o tema de hoje eu não sei se dá pra gente dizer que seria, digamos assim, o tema de 2021, porque certamente vai surgir outras coisas, mas no momento, nesse início de 2021, certamente é o que tem tomado nossa atenção e todas as rodas das mais qualificadas discussões da rede social. No nosso segundo episódio do Descafeinados falaremos sobre cancelamento. E a primeira pergunta que eu já vou jogar no ar aí, para quem quiser responder, é o que é a tal da cultura do cancelamento, porque vai que nós temos aqui alguém que está nos acompanhando completamente desligado de tudo que está acontecendo, que não sabe, nunca ouviu esse termo, pode acontecer. O que é a cultura do cancelamento? Quem explica para nós aí? Quem é o mais cancelado que pode nos explicar? O Alan. Eu tinha pensado, mas não quis expor. Cara, eu não sei se eu me considero cancelado, porque eu acho que para você ser cancelado tem que ter muita gente que não vai com a tua cara ou fala de você, e eu me acho muito anônimo para isso acontecer, né?
gente que discorda da gente sempre vai existir. Mas o que eu tenho observado como cancelamento é uma união, uma massificação de pessoas em prol do seu rebaixamento, da diminuição do seu ser como pessoa. Então eu tenho certeza que existe muita gente que não curte muito aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, mas eu não sei se seria um cancelamento porque essas pessoas até então não estão unidas da minha destruição, até onde eu sei, né? Então, não sei, talvez até a minha... Até onde você sabe. Até onde eu sei, obviamente. Os grupos de WhatsApp rodam, meus amigos, rodam. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, tem muito a ver com a união de pessoas para um propósito nefasto, que é anular não as ideias do outro, mas o outro em si. Então eu acho que tem muito a ver com isso. Vocês estão assistindo Big Brother? Eu tô acompanhando. Deixa eu rebaixar assim, lá embaixo mesmo. Vocês estão assistindo? Eu prefiro não responder essa pergunta. Já respondeu, Dani. Eu tô acompanhando mais pelas redes sociais. Já vi alguns episódios e a gente vê nitidamente isso acontecendo, tanto no Big Brother, no programa, quanto fora, né? Porque pessoas que estão no programa também estão sendo canceladas e as pessoas lá estão cancelando pessoas também. E é incrível que nessa cultura do cancelamento rola um julgamento, né? Do que é certo ou errado, e essas pessoas assumem o papel de juízas, elas já declaram que aquilo é errado, e elas fazem todo um movimento para que essa pessoa seja simplesmente cancelada, excluída, que ela não seja, que ela perca contratos, no caso de pessoas que são famosas e trabalham, né? Que ela perca seguidores, enfim, a pessoa realmente é apedrejada virtualmente, né? Às vezes sofre até ameaça mesmo, família e tudo. Mas eu acho que tem uma coisa, agora eu vou só levantar essa questão, né? Que a gente tá falando de cancelar, de cancelamento, mas assim, é que existe, que eu não consigo ver se existe muito claramente. O Alan falou sobre massificação, né? Sobre gente que se junta e parece que isso se torna um senso comum entre aquele grupo, então que tal pessoa ela deve ser diminuída, desvalorizada e tudo mais e tal. Mas a questão tem como a gente consegue, eu não sei se tem algum momento da história que a gente conseguiu sinalizar reprovação de atitude sem desqualificar a pessoa. Eu não sei se a gente, como humanos que somos, nós conseguimos fazer isso. E é só a gente pensar nos indivíduos que se eu penso nos indivíduos para mim que são objetáveis, ou eu não gosto da maneira como eles funcionam, na minha concepção é muito fácil eu pensar que eu não quero encontrar com essa pessoa, não quero nunca falar com essa pessoa, eu quero mais. Então assim, onde está a linha que divide a minha reprovação de uma determinada atitude, de uma postura, da desqualificação do indivíduo como pessoa, entendeu? Não sei se a gente consegue separar muito bem isso, e se tem um caminho para separar isso, porque eu acredito que existem posturas e atitudes que de fato elas precisam ser entendidas e reportadas como sendo ruins, como sendo posturas e atitudes a serem canceladas. Como é que eu sei cancelar essa postura e essa atitude sem desqualificar o indivíduo? Me parece que... Pode falar, mas eu ia jogar uma outra pergunta, pode falar. Não, eu tenho. Eu entendo. Você perguntou no BBB, eu tô assistindo BBB. Certeza, do ano passado com pay-per-view, esse ano ainda não me motivei a assinar nada. Então, acho um dos programas mais interessantes da televisão brasileira. De fato, teve um tempo que, se eu sei que o assunto não é BBB, mas só fazendo comentário, teve um tempo que o BBB ele vivia uma outra pegada, o brasileiro tinha uma outra intenção com o reality que era o mais importante do país, mas de um tempo para cá ele assumiu um papel importante nas discussões da sociedade, ele repercute muito aquilo que a gente está vivendo na sociedade no programa, então acaba sendo de fato um experimento social, uma coisa mais nessa linha. Então eu tenho acompanhado, tenho visto o que tem acontecido, obviamente, tenho comentado a respeito, tenho lido muita coisa a respeito e é curioso fazer isso, mas o cancelamento me associa à ideia que me vem na mente quando fala de cancelamento virtual, especialmente,
é aquela fala daqueles programas da tarde no Brasil, em São Paulo, aqueles programas policiais, sabe? Aqueles jornalismo policial, Cidade Alerta, Datena e os outros que eu não conheço o nome dos outros. Balanço Geral, esse rolê assim. E toda vez que um malfeitor, que um bandido, que a polícia mata algum mau elemento, eles comemoram dizendo assim, mais um CPF cancelado, como com orgulho, dizendo assim, que bom que esse cara foi morto. Essa é uma outra discussão, mas o que eu entendo que na internet o que a gente faz, apesar de discordarmos, ou o que se faz, apesar de discordarmos ou concordarmos com aquilo que esses jornalistas policiais fazem, ou sensacionalistas fazem, ou falam, é o que a gente faz virtualmente. A gente não pode, obviamente, tirar a vida da pessoa, mas a gente tira a vida virtual dela, a gente cancela o arroba dela. A gente não cancela o CPF, mas a gente cancela o arroba dela. E é uma espécie de morte virtual. Você oferece ali um extermínio da vida virtual daquela pessoa. Se possível, você gostaria que ela nem existisse ali. Esse é o desejo que você tem no coração quando você está cancelando. Então, eu acho que o cancelamento é mais do que, de fato, aquilo que o Thiago falou, que ele colocou, da linha tênue de você reprovar a atitude, o comportamento. O cancelamento é um desejo real de que aquela pessoa não existisse naquele universo virtual. E isso é forte, isso é pesado, isso traz consequências. Bom, mas aí a discussão vai pra frente e a gente conversa mais. Cara, isso que o Maçom falou me lembrou muito aqui um episódio, lembrei agora, do episódio aquele do Black Mirror, não sei se vocês viram essa série ou não. Aquele episódio que a pessoa, ela comenta algo na rede social e o que ela fala acontece. Se não me engano, até eram abelhinhas que aparecia, alguma coisa assim. Não lembro o nome do episódio. O nome do episódio. Odiados pela Nação? Caramba, você tá na ponta da língua, cara. Me surpreendeu. Eu curto muito Black Mirror, curto muito. Caramba. O episódio foi muito forte. Mas o que eu achei legal daquele episódio, que é justamente a crítica dele, é porque na rede social, quando eu critico ou quando, enfim, quando eu cancelo alguém, eu tô escondido atrás de uma foto, eu tô escondido atrás de uma tela e não sei, parece que dá um senso de potência pra gente, do tipo, eu posso aqui ser o valentão que não dá nada, né? E naquele episódio, para quem não assistiu, propõe a possibilidade de que o comentário de alguém, de um hater, ele se concretizasse na vida real. Então, quando alguém ameaça, você devia morrer, seu lixo, então, de fato, tinha umas abelhinhas lá que iam lá e a pessoa morria. Então, o episódio é muito forte, mas ele propõe que aconteça apenas aquilo que as pessoas falam na rede social. Eu lembrei disso porque é o que o Maçom falou. Talvez a gente não tire a vida de alguém, mas emocionalmente, moralmente, através do diálogo, ou da fala, aliás, a gente acaba fazendo isso, né? Ô Dani, a proposta, inclusive, desse episódio é muito interessante porque não é só aqueles que a maioria tuita ou posta que morrem, mas aqueles que de alguma forma interagiram querendo uma punição para aquela pessoa também recebem a punição das mesmas abelhas, se eu não me engano. Então o que rola na proposta dessa distopia de punição é que aquelas pessoas que foram massificadas, odiadas, elas que desejaram o ódio ou a morte, elas também recebem essa paga. É muito interessante. Agora, trazendo isso para uma perspectiva mais física ao invés de virtual, a gente não pode esquecer que esse cancelamento, ele não acontece só nesse nível mental, ou nesse nível virtual, né, em que as pessoas elas são depredadas ideologicamente, digamos assim, ou verbalmente. A gente, há poucos anos atrás, passou por inúmeras situações de cancelamento presencial, que são os cancelamentos físicos, de agressões, de mortes e tudo mais, né? Eu me lembro agora, recentemente, de uma trans que há 4 anos atrás foi morta sob a gravação de vídeos à luz do dia, a Dandara, né, do Nordeste, no Ceará, se eu não me engano. Ela foi espancada, ela foi linchada, ela
foi humilhada, foi colocada dentro de um carrinho de mão e os agressores terminaram dando 2 tiros nela e ela morreu com uma pedrada na cabeça. Esse tipo de cancelamento, em seu modo mais profundo e nefasto, é o que revela muito também da mentalidade da maldade no coração daquele que se coloca como um cancelador. A gente vai ver isso de um modo muito massificado nas redes sociais, mas o cancelamento também acontece fora dessas redes e é quase que uma mesma sequência dessa corda, dessa linha. Ela pode ser mais sutil, se é que a gente pode dizer assim, quando acontece online, mas ela também é literal, é visceral, é bruta, truculenta, de modo presencial, né? Então, o cancelamento, ele implica em consequências, ao meu ver, quase que eternas, mano, sobre quem sofre e sobre quem comete também. E nesse lance tá falando de vir pro real, eu não sei, tem um aspecto que eu, agora voltando na questão virtual também, nessa questão a gente tá falando, né, daqui, do que acontece, por exemplo, no BBB, em outros programas ou qualquer coisa, ou até nas redes sociais, tipo, é aquela coisa durante a época mais severa de confinamento na pandemia, isso aconteceu algumas vezes, né? Por exemplo, de uma pessoa que tem uma influência, ela tem uma postura que não é bem vista, né? E aí, tipo, ela recebe punição. Eu acho que isso também, na minha cabeça, eu acho que revela 2 coisas. Primeiro é como existem algumas atitudes, e agora não pensando nas atitudes extremas, mas como existem algumas atitudes que elas talvez não são ilegais, mas elas são imorais em algum momento e não tem um instrumento de punição muito claro. Como é que a gente pune alguém em algum caso? E aí essa coisa também dos instrumentos de justiça não serem muito efetivos e tudo mais, traz para as pessoas uma noção, e as redes sociais têm colocado esse poder na mão das pessoas, traz essa coisa de que não, a gente tem poder de fazer justiça. A Globo não conhece o poder do povo e o poder do povo. E o poder do povo, ele é grande, mas ao mesmo tempo que ele é grande, ele é lábil. Ele vai para um lado, ele vai para o outro, porque não tem necessariamente não segue necessariamente um fio, uma condução. E uma coisa é esse negócio da gente, como as redes sociais também trouxeram essa coisa do momento do instante. O instante se tornou muito importante, o instante se tornou muito... A gente passou a viver o instante, o agora, de uma forma ainda mais intensa do que a gente já vivia. E com as redes sociais, a importância de captar o instante é muito forte. E a necessidade de responder instantaneamente as coisas também é. Então o cancelamento também, na minha cabeça, ele vem muito como essa atitude irrefletida e impulsiva do instante. O instante exige uma resposta instantânea. Então a pessoa fez isso, teve essa postura, a resposta precisa ser instantânea. E essa resposta instantânea, ela não passa às vezes por muitos filtros, ela é simplesmente a paixão de querer ser violento, de querer responder, de querer bater, de querer a morte, de ameaçar. E não tem nenhuma reflexão acompanhando com isso. Então, acho que essa nossa necessidade, não só necessidade, mas acho que essa maneira de viver em função do instante e precisando que as coisas aconteçam muito instantaneamente também contribui para essa postura de cancelamento. É verdade, porque quando é instantâneo não dá tempo de ter filtro, né? Para poder corrigir o que você vai falar. Agora, deixa eu colocar um outro ponto aqui, que é uma pergunta, uma dúvida que eu tenho de verdade, tá? Não é só para discutir, não. Que é em cima do que o Thiago falou. Vocês acreditam que a rede social, ela acabou, tipo assim, criando... quer dizer, é claro que ela foi muito provocadora dessa cultura aí do cancelamento, porque antes você não tinha isso, talvez até por não ter um instantâneo, né? Mas a partir disso, vocês acreditam que a rede social, de certa forma, ela trouxe características que se tornaram mais negativas que positivas para a nossa sociedade? Do tipo, ela mais estragou como a gente caminhava do que ajudou? Apesar de tornar a gente mais hater? O ciberespaço, ele veio com uma vocação e uma promessa de ser um mundo mais democrático, que dá voz a todo mundo, né? E ele veio, você tem análises enormes da década de 90, Pierre Levy, os caras que se debruçaram para estudar o cyberspace,
a cibercultura e por aí vai, propondo até como uma nova Arca de Noé, um novo mundo. Essa é até a analogia do Pierre Levy num dos seus livros, acho que no Cibercultura, que a internet seria esse ágora onde a democracia reinaria porque todos teriam voz e não haveria filtros. E não demorou muito para que os próprios analistas da tecnologia e que pensam e se debruçam sobre o web e tudo mais perceberem que o ser humano, quando fez uso daquilo, encaminhou como qualquer outro instrumento, né? Você cria... Vou dar um exemplo. A pólvora não é o problema é o coração maldoso que puxa o gatilho. A bala, a arma, o instrumento não é o problema é quem puxa o gatilho. E a internet é a mesma coisa, é uma terra que hoje ainda é menos legislada, mas ainda assim são seus usuários que constroem aquele universo. E foi uma utopia achar realmente que os seres humanos, maldosos que são, ou corrompidos que somos, construiríamos um paraíso daquele novo mundo, né? A gente construiu um mundo real lá, o nosso mundo replicado naquele ambiente virtual e ainda com menos restrições, porque há menos legislação, né? Você ali realmente pode falar o que quer, você pode ser o justiceiro, não há impedimentos para, né? Então, dizer que é ruim ou bom, eu acho que a gente não tem como definir. E quem tem algo a perder tem um risco enorme quando entra nas redes, né? Você pega grandes marcas, quando vão para a área da publicidade e instrumentalizam a internet para apresentar suas marcas, é um risco, é uma estratégia das mais arriscadas. A gente está falando de BBB ou de influenciadores. Você coloca a sua marca num influenciador, se esse influenciador é cancelado, sua marca também é cancelada junto. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu nesse BBB 21 aí, que já passou, mas teve um episódio em que um dos participantes era o mais cancelado aqui fora e ele virou líder numa prova suspeita da Coca-Cola. Naquela semana que aquilo aconteceu, a Coca-Cola foi cancelada tanto quanto aquele participante. Então, não tem como dizer se é bom ou ruim. É a vida real, não é nada diferente do que a gente vive aqui fora. Acho que ela potencializa, né? Ela potencializa exatamente nessa questão que o Thiago tinha colocado. Na vida real, talvez você não se sinta na obrigação de dar respostas instantâneas às coisas. A rede social te dá esse poder de achar que você tem que comentar tudo, julgar tudo, condenar tudo. E aí potencializa o que você falou, porque é aquilo que tá no coração, é dentro da gente. Talvez a gente viva essa cultura, eu tava até pensando nisso essa semana, influenciada por esse BBB 21 aí, com algumas pessoas que estão lá e algumas atitudes que mexem com um pouco o meu senso de justiça em relação a humilhar o outro, a querer ignorar o outro por uma atitude errada. E eu fiquei refletindo na minha própria vida em relação até às pessoas mais próximas que eu mais amo, que muitas vezes eu ajo assim, por exemplo, com a minha filha, né? É a pessoa que eu mais amo, mas porque ela teve uma atitude errada, às vezes eu ajo como se ela fosse errada, entende? Você então, tá dizendo que você cancela a tua filha? É isso que você tá falando? Eu tô falando que às vezes tem atitudes que a gente acha que talvez a redenção, né, da atitude seja, de repente, ignorar a pessoa ou deixar muito claro pra pessoa que ela está errada. Quando a atitude redentiva, ao meu ver, ela tá numa atitude ao contrário, uma atitude de amor. Então, às vezes, por exemplo, eu me vejo ignorando a minha filha porque ela fez algo que eu não gostei. Tô chateada, naquele momento eu estou cancelando ela, não a atitude dela. E eu vejo que na vida a gente vive muito assim, a gente age muito assim. A gente não consegue, que foi o que o Thiago colocou lá atrás, a gente não consegue distinguir a atitude da pessoa. A gente acha que de alguma forma a pessoa tem que pagar pela atitude, mas ela tem que pagar de uma forma com que ela se sinta rejeitada. Isso que eu queria colocar. Eu já me vi agindo assim e eu pensei em relação à pessoa que eu mais amo no mundo, a minha filha. Às vezes eu me vejo agindo assim com ela. E uma coisa que me veio à mente quando o André estava falando, e na sua questão que você levantou, Dani, é essa coisa de as redes sociais, o que se elas, né, delas, que nem a Má falou, né, de potencializar aquilo que já existia e tal.
E uma coisa, as redes sociais elas vêm com uma promessa, a internet vem com essa promessa de aumentar conexões. E a gente tem uma ilusão quando fala de rede social, que as redes sociais elas aproximam as pessoas. Não, elas criam uma quantidade maior de conexões superficiais, só que na superficialidade das conexões existe mais distanciamento do que proximidade. Porque na superficialidade eu não preciso da empatia que eu preciso ter quando eu estou realmente próximo, me conectando. Então, com essa superficialidade tem distanciamento. E no distanciamento, o exercício de me colocar no lugar do outro, de pensar, e se fosse isso, se fosse aquilo e tudo mais, ele não tem muito espaço. Então, as redes sociais também trouxeram... Quando eu tenho esse multidão de conexões, cara, quem é mais uma pessoa? Quem é mais um que eu vou falar contra? E outra, essa pessoa ela tem milhões de pessoas que a seguem, que gostam dela. Eu vou agora me unir a esses outros tantos que não gostam, e a gente vai simplesmente no número. Então acho que tem um distanciamento também que é promovido nas redes sociais por conta dessa quantidade e variedade de conexões, que faz com que eu despersonalize o outro, né? Então eu não vejo o outro mais como um indivíduo, eu vejo o outro como uma marca, eu vejo o outro como representante de alguma coisa, e como a Má falou, na minha cabeça também tem muito disso eu vejo o outro como aquela atitude. Aquela atitude é o definidor de tudo aquilo que ele é, e por isso ele precisa ser jogado fora junto com aquilo que ele fez. Eu acho também que, resgatando o que o André tinha mencionado sobre a neutralidade dos meios, eu entendo essa colocação como a nossa capacidade em obter sabedoria para como utilizá-los. Mas uma consideração que eu faço é que quando esses meios, e aí se referindo de plataformas digitais, de redes sociais, são colocados em xeque, nós percebemos que a neutralidade deles ou delas não é totalmente absoluta, porque nós temos elas como propriedade privada, onde aqueles que as controlam possuem interesses privados que estão concentrados nesse novo capitalismo, que é um capitalismo ainda mais voraz, que é um capitalismo dos dados, onde o verdadeiro ouro não se encontra mais na moeda, mas nas informações pessoais, no traçado dos perfis psicográficos, para vendê-los como ferramentas de convencimento global, de ganho de eleições, de venda de produtos massivos e etc. Então, quando a gente pensa nas redes sociais por esse viés, nós vamos romper camadas, né? A gente vai passar a enxergar, por exemplo, os algoritmos que vão sempre corroborar com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós desejamos receber, com as opiniões que batem com as nossas. Conversei há meses atrás com o Thiago no particular, e ele me passou uma impressão que ele tinha de que muitas vezes aquilo que nós falávamos só servia para endossar aquilo que nós pensávamos acerca daquilo. É tipo assim, o meu discurso só tem validade quando ele corrobora com aquilo que as pessoas pensam acerca já daquele assunto, e não uma mudança de opinião, né? Então claro a gente que existe. vê também, Alan, só um parênteses que você está falando, que isso também corrobora uma intolerância cada vez maior a visões opostas à nossa. A gente sempre quer que venha corroborar. Exato. Então, o que acontece? Quando aquilo que eu falo só obtém uma legitimidade maior quando vai de encontro com aquilo que a pessoa já pensa a respeito daquele assunto. Veja, é comum a gente fazer um texto ou postar uma foto com uma determinada opinião e a gente vê embaixo: muito lúcido, falou exatamente o que eu penso, nossa, sensato, esse me representa. É chato, entendeu? Porque, tipo assim, você na verdade... Você tá sendo narcísico, e a pessoa também tá sendo narcisista, porque ela tá simplesmente endossando aquilo que ela mesma pensa, né? Então eu me preocupo, cara, com essa questão dos meios que corroboram, que endossam, que retroalimentam aquilo que nós pensamos, porque ela vai crescer a intolerância,
ela vai limitar o diálogo, o espaço de relacionamento e são redes efêmeras, a gente tem que lembrar disso, são redes totalmente efêmeras, elas não constroem laços em sua maioria das vezes, elas derrubam, elas rompem laços, porque elas não proporcionam toque, elas não proporcionam pessoalidade. Você vê essa nova rede social que entrou agora, né? Acho que é Clubhouse. Ela dá uma impressão de que todo mundo tem voz, de que todo mundo pode falar. Mas quando você vai perceber a dinâmica dela, e quanto maior é a sala, menos você tem voz, menos você fala. Então eu acho que a gente entra numa situação muito difícil em conter o cancelamento quando a gente faz uso de redes cujos interessados maiores que nós as utilizemos sejam pessoas com objetivos privados, escusos, hipercapitalistas e assim vai. Não sei se eu me fiz entender. Eu queria, não percam o raciocínio de vocês, como diria o Crack Neto, mas eu queria só abrir um parênteses aqui para fazer como é que eu posso dizer, exaltar aqui, dar um destaque pro vocabulário do Alan, porque tem me chamado a atenção. Eu anotei aqui... Prolixo, né? Não, eu anotei aqui algumas palavras como nefasto, voraz, narcísico e retroalimentam. Então eu queria só fazer essa ênfase, Alan. Parabéns, cara. Seu vocabulário tá impressionante. Eu tenho a resposta. Quando você pesquisar no Google o que é isso, você digita verborragia. E os traços psicográficos. Também tem psicográficos, verdade. Eu esqueci de anotar. Não, mas o Deixa eu mutar meu áudio aqui. Eu vou mutar meu áudio. Só pra colocar, porque o nefasto eu nunca usei mais de uma vez em frases. E o Alan já usou mais de uma vez aqui, então tem me impressionado, tá bom? Então só fazer esse destaque. Então vamos usar nefasto mais aqui, gente. Cara, o que me incomoda nesse assunto, e eu não posso deixar de falar porque fica no coração, então eu queria ouvir também a galera falar a respeito. A gente discute, obviamente, no campo da vida virtual, o cancelamento e os canceladores e os cancelados, mas cancelar, o objetivo do cancelador é silenciar a sua voz. Quantas vezes na internet ou em comentários de publicações, nossas, já vi nas de vocês também, não é privilégio meu não, mas a gente ter alguém lá falando assim... não sei como você pode falar uma coisa dessa, sendo o líder religioso que você é. Ou seja, a vontade que esse cara tinha era que eu não tivesse voz. A vontade que esse cara tinha era que eu não pudesse falar. A vontade que ele tinha é que não houvesse diálogo. Realmente, a rede social você fala para a torcida. Então não é o melhor lugar de diálogo, apesar de ter sido essa a proposta, não é. Ela pode ser usada para diálogo, mas a gente não usa. A gente fala para a torcida, é o que o Alan falou agora. Mas eu queria trazer para a vida real, offline, porque é o seguinte, se cancelar é tirar a voz, esse é o papel da opressão. A opressão, o opressor é aquele que silencia, o oprimido é aquele que não tem voz. E sendo assim, o assunto vai para um outro podcast já, para um parte 2 disso aqui, porque eu acho que a parte mais importante dessa discussão, ao meu ver e para mim, é entender na sociedade quem são os cancelados. Muito antes de existir internet, existem grupos que são grupos cancelados. São pessoas que já nascem canceladas, que já não têm voz por ser quem são ou de onde vieram, por questões identitárias, por questões... e aí vocês podem entender já onde eu estou querendo chegar. Existem grupos na sociedade cancelados, por exemplo, minorias. Esses dias eu vi um diálogo excelente, aí a gente está falando de diálogo na internet, do Alan com uma trans, e você vê no discurso dela ela descrevendo uma atitude de cancelamento da sociedade. As pessoas que não são vistas, não são enxergadas, não são ouvidas. E o cancelador é aquele sujeito que as oprime de fato. E aí entra na discussão do BBB, fazendo essa salada de frutas louca aqui, porque no BBB 21 essa discussão foi proposta. Ela foi quase que provocada. A impressão que dá é que ela foi até agendada, talvez pelo roteiro da Globo. Não dá pra dizer. Justamente. Globo Eles já lixo. entraram... Globo lixo. Elas já entraram pra fazer da pauta o cancelamento. Mas
parece que em algum momento aquilo se perdeu ali dentro, porque aí vem a discussão, e aí a gente poderia entrar em vários caminhos, mas vem a discussão de quem de nós pode assumir o papel de cancelador, né, de justiceiro, Bom, entenderam onde eu quero chegar? Eu queria trazer para a vida real nessa conversa. Os públicos que são cancelados, as pessoas que já não têm voz por conta da sua origem, por conta da sua orientação sexual, por conta da sua cor de pele, por conta da sua... Essas são as pessoas canceladas da sociedade. São as pessoas que vivem numa condição de opressão por canceladores opressores. E o mais curioso é que muitas vezes essas pessoas, e aí a gente vai para a linha freiriana, mais curioso dessas pessoas é que muitos dos cancelados ou dos oprimidos, na primeira oportunidade que têm de se tornarem capatazes, eles se valem da opressão como modus operandi. A gente viu isso no BBB 21. Pessoas que já foram libertas da sua opressão, ou que já tomaram consciência da opressão que viviam e se libertaram disso, ao tentarem libertar os seus pares, os oprimiram. E é muito complicado tratar disso, ou seja, os cancelaram. O que vocês têm a dizer sobre isso? Desculpa, eu não sou host, mas eu queria provocar isso aqui, porque é o que está no meu coração. Deixa eu só acrescentar um elemento na tua pauta para a gente poder discutir isso, uma vez que o nosso tempo está avançando. O que pensamos sobre isso a partir agora da ótica cristã? Como a gente deve se comportar com esse problema do cancelado, do oprimido, como o Maçom colocou, e como a ótica cristã influencia nessa nossa visão de tudo isso, né? Aí alguém tem que falar agora. Bom, vai eu então, vamos lá. Eu conversei recentemente com o padre Júlio Lancelotti, que é daí de São Paulo, da terra de vocês. Fantástico. E ele é assim, cara, ele é uma inspiração. Eu não sou católico, mas eu apoiaria aquele cara virar santo, entendeu? Porque ele é um absurdo, assim, sabe? É uma pessoa... Olha sendo cancelado aí agora. Deixa, vai. Ele tem, assim, uma sensibilidade em lidar com aqueles que ninguém quer lidar, que são as pessoas em situação de rua. O ministério dele dura 35 anos. Ele começou a cuidar dessas pessoas antes de se tornar padre. O mentor dele falou para ele: você vai virar padre, mas seu trabalho não vai mudar em nada, que você vai continuar cuidando dessa gente. E recentemente ele teve uma super evidência na mídia, que foi quando ele pegou a marreta com 70 e poucos anos de idade e foi quebrar as pedras que a Prefeitura de São Paulo havia colocado debaixo dos viadutos para que não fosse possível colocar colchão e tudo mais. E ele foi, assim, amplamente divulgado porque um senhor de idade estava quebrando na mão, amarretadas, as pedras que impediam os moradores de rua de ter um teto à noite para dormir. E ele falou na conversa sobre essa capacidade que a sociedade tem, ora de invisibilizar os moradores de rua, ora de notá-los, em um outro momento de descartabilizá-los. E ele traçou essas diferenças, né? E todas as três são, na minha concepção, ferramentas de cancelamento. Porque quando eles são descartabilizados, é sinal de que eles não prestam para mais nada. Eles não servem para absolutamente nada, porque a gente vive numa sociedade que, se você não produz e não consome, você perde a sua razão de ser, de existir, a sua identidade. Perde o valor. O valor hoje do ser humano está em possuir e consumir. Basicamente é isso. Se você não tem isso, não adianta nem você ter CPF, RG, nada. Depois do descartabilizados, tem o invisibilizados, que é quando você escolhe não ver essa pessoa. É quando você sobe o vidro do teu carro para a pessoa que está passando para te oferecer, seja uma bala ou para pedir um dinheiro. É quando você ignora que existe, se eu não me engano, em São Paulo, mais de 20 mil pessoas em situação de rua, 25 mil pessoas em situação de rua. E o terceiro e último efeito é quando eles são notados, porque quando eles são notados, eles são cancelados, porque são notados porque estão atrapalhando.
Então, recentemente eu conversei com uma colega que ficou muito brava porque foi em São Paulo e queria muito ver o Teatro Municipal e tinha muita gente que estava se acampando ali na frente do Teatro Municipal e estavam dormindo, e ela achou um absurdo como um espaço turístico poderia permitir que moradores de rua dormissem ali e ela não podia tirar foto. Ou seja, eles só são notados quando eles atrapalham. Então, cara, quando eu olho para o evangelho, e aí a galera abre uma janela muito grande para me chamar de comunista, de teólogo de libertação, de adorador de Gustavo Gutierrez e coisa vai... Mas não tem como a gente não se atentar para esse tipo de cancelamento cotidiano, banalizado, presente na nossa sociedade, no nosso modus operandi. E aí eu termino essa reflexão citando Levi Strauss, que fala sobre o conceito de antropofagia e antropoemia, e cria uma ponte com um pregador, persona muito não grata, ao meu ver, que fez recentemente uma reflexão sobre a prática de uma tribo indígena tupinambá que comia os seus hospedados, digamos assim. Eles recebiam ou capturavam o povo inimigo, o oponente, o estrangeiro, e passavam ali um período com eles e depois praticavam o canibalismo. E ele louvou a Deus porque hoje nós vivemos numa sociedade moderna, pós-moderna, mais cristã do que Tupinambá. Só que ele se esquece que do mesmo jeito em que o conceito da antropofagia é obviamente nefasto, porque você, através do hiperacolhimento, domina tanto a pessoa que você literalmente come ela, engole ela, a antropoemia, que vem do grego antropos, homem, emia, vomitar, é o ato de você cuspir, expelir a pessoa. E é essa antropoemia que faz com que nós tenhamos o hábito de vomitar aqueles que não são iguais a nós, que não se parecem conosco, que não têm os mesmos hábitos, as mesmas práticas, às vezes que não são da mesma cor ou da mesma classe social. Então, é muito importante a gente perceber que, como cristãos, a gente tem que se atentar não só em condenar a antropofagia, mas condenar a antropoemia. Porque nesse modo em que nós estamos, nós trocamos 6 por meia dúzia. A gente não é canibal literal, mas a gente é vomitador, entendeu? E eu acho que isso casa muito com um texto bíblico, que é um chamado de Cristo, quando ele diz em João 6,37... todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso é muito forte, porque isso é uma contraposição à sociedade atual. A gente lança fora, a gente descartabiliza, a gente invisibiliza, mas a palavra de Deus diz pra gente que de modo algum ele lançará fora aqueles que forem até ele. E se nós somos representantes de Cristo, nós não podemos e não temos o direito de lançar fora ninguém. Então basicamente é esse a minha proposta de reflexão. Eu até queria complementar que assim, o que a gente observa muito nessa cultura, né, do cancelamento é que as injustiças, elas são cometidas justamente na busca da justiça. Então é um contrassenso absurdo. Só que essa justiça que é buscada, ela é sempre buscada através do ódio, nunca através do amor. E o que a gente observa no Evangelho é uma justiça baseada no amor. Quando Maria Madalena ali é cancelada, né, é levada ali perante Jesus com o objetivo de que ela seja apedrejada, o ápice do cancelamento, Jesus fala pra eles, tá, começa a escrever ali na areia, quem é você, tá, pra tá condenando? Olha pra você mesmo, antes de condenar. E aí ele que poderia condenar, vira pra ela, eu não te condeno, vai e não peques mais. E eu acho que é essa segunda chance que a gente nunca quer dar pras pessoas. A gente sempre acha que a pessoa cometeu um erro, ela tem que pagar por esse erro, e é porque a gente acha que aquilo é justo, e dessa forma a gente acaba agindo de forma injusta com as pessoas, porque a gente tá baseado sempre no ódio e nunca no amor de um Cristo, no amor que liberta, no amor que perdoa, no amor que acolhe, num amor que aceita e num amor que caminha junto no sentido de transformação. Você errou, você caiu, mas eu tô aqui para caminhar com você. E aí eu acho que esses grupos que o Andrei trouxe, que são os oprimidos, e que muitas vezes esses oprimidos acabam sendo opressores,
muito se dá também porque essa foi a forma. Ninguém caminhou com eles, ninguém quis. Como eles já foram injustamente rechaçados, eles agem assim com o próximo também. Galera, a gente está caminhando para o final do nosso debate aqui. Eu queria então dar a oportunidade, a partir disso que foi comentado, principalmente pelo Alan e pela Marcele agora, já dando inclusive gancho de visão bíblica sobre o tema, queria dar a oportunidade de considerações finais aí, do que você deixa de pensamento a partir do cristianismo, para quem está ouvindo a gente e vive nessa cultura de cancelamento, talvez alguém que está lidando com esse cancelamento, talvez alguém, a gente falou muito do cancelador, né? E talvez um recado para quem está sendo cancelado, para quem está sendo oprimido, ou rejeitado, ou esquecido. Em termos de cristianismo, o que a gente pode passar aí para finalizar essa nossa conversa aqui? Bom, então eu queria finalizar minha parte falando duas coisas. A primeira delas, uma usando a cultura do evangelho e outra usando também a cultura do evangelho, mas nas palavras de Paulo Freire. No seu Pedagogia do Oprimido, ele vai dizer que o opressor e o oprimido, no momento em que se descobre oprimido, existe sempre uma figura que se propõe ser a figura do revolucionário ou do libertador. E esse é o papel mais delicado. E aí está o problema que eu tenho visto, mencionar de novo, no BBB 21. É a figura do libertador. O libertador geralmente é alguém que já foi oprimido e que se vê, ou que pertence ao contexto do oprimido, e ele se vê no dever, de uma vez tomada a consciência da opressão, de libertar o oprimido. E o Paulo Freire vai dizer que ninguém liberta ninguém, ninguém liberta a si mesmo, as pessoas se libertam em comunhão. Os homens se libertam em comunhão. E ele vai dizer isso também da educação. Ninguém se educa, ninguém educa ninguém, os homens se educam em comunhão. E a comunhão a comunhão exige aquilo que o Tiago falou no início. Ela exige correção de rota, ela exige reprovação de conduta, comportamento ou conduta desviante. Mas ao mesmo tempo ela exige também uma tolerância, ela exige aquilo que a Marcele falou, o amor. Na comunhão, no convívio, juntos você liberta oprimido e opressor. E o evangelho, o que mais me ensina do evangelho, em textos como esse que a Marcele mencionou da mulher adúltera, do episódio da mulher adúltera, é que o cristianismo é uma religião que tenta nos ensinar, que tenta tirar de nós o fetiche por punir. Há no coração do homem um fetiche por punir, um desejo desenfreado pela punição, por vigiar e punir, para não mencionar, sem querer mencionar o outro autor que me cancelaria se eu mencionasse. Mas o ser humano tem um fetiche por punir. E o cristianismo, por incrível que pareça, por mais que as pessoas não tenham entendido o evangelho não é um texto que propõe o fetiche por punir, mas o anseio por salvar. Redimir, né? Então, redenção. Então o coração convertido é um coração que abandona o fetiche por punir e abraça o anseio por salvar, especialmente o diferente, porque o próprio Cristo vai dizer que amar seu amigo é muito fácil, mas amar o diferente te faz perfeito como Deus é perfeito. Mateus 5, 43 a 48, ele vai dizer o que te torna perfeito não é a impecabilidade. Perfeição na Bíblia não é impecabilidade, perfeição na Bíblia é amabilidade, é a condição de você amar o diferente. Quando você for capaz de amar o diferente, amar não é respeitar. Respeito é muleta para falta de amor. Solidariedade é muleta para falta de amor. Caridade é muleta para falta de amor. Amar é muito mais do que respeitar, ser caridoso ou solidário. Quando você for capaz de amar o diferente, aí então você se tornou perfeito como Deus é perfeito. Isso significa abandonar o fetiche por punir, o desejo de cancelar, de oprimir e por aí vai. Bom. Eu não tenho nada a dizer depois disso. Não, mas porque acho que é muito isso aí. E se a gente ficar com isso daí no final, acho que dessa troca, eu achei muito bonito isso, André. Essa troca de um fetiche por um anseio, né? Um fetiche de punir por um anseio de redimir, de salvar. Acho que é isso. Obrigado por isso, inclusive, André. Obrigado mesmo. Muito bom mesmo. Nice. Pessoal,
essa é a nossa reflexão aí que a gente deixa, o debate, enfim, a conclusão, porque a gente, no episódio piloto do Descafeinados, a gente apresentou o conceito e um dos pontos principais é a inconformidade. A fé, ela é inconformada. Os valores cristãos nos proporcionam uma inconformidade com tudo que a gente está vivendo. Então, o convite que a gente deixa para você aí é, quem sabe, que você possa se inconformar com essa cultura do cancelamento, seja ela virtual ou real, como foi debatido aqui, que você possa, a partir dos valores cristãos, fazer diferente. Você possa desfrutar do amor, oferecer o amor antes do cancelamento, antes da opressão, antes do esquecimento, que a gente possa se descafeinar, como a gente tem falado sempre, se inconformando com valores numa cultura que vão contra o amor que o cristianismo tanto prega. Eu acredito do fundo do coração, a partir do que a gente debateu aqui hoje, que os valores cristãos podem ajudar o mundo a se tornar melhor, basta a gente poder viver isso plenamente. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um podcast. Esse foi o nosso número 2. Em breve estaremos com mais... Eu vi um negócio aqui que eu não consegui nem me concentrar para continuar. Travou na beleza, né? Meu Deus. Então, continue acompanhando a gente. Em breve teremos aí nosso próximo episódio e a gente se encontra lá. Valeu!